Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama, começando mais uma semana, uma boa semana aí para você, uma boa semana de trabalho, que seja uma semana aí de muitas realizações e de muito sucesso aí na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E vamos aqui falar do nosso Vasco, né? A coisa que nos une aqui e o que traz você diariamente até o canal. Bom, semana decisiva aí em relação a reforços e também dentro de campo, porque na quinta-feira o Vasco tem um duelo, meu amigo, contra a Caldense, que é mata-mata. O Vasco precisa pelo menos empatar para poder passar de fase e tem muita gente aí que tá assustada, né? Porque a Caldense vem bem no Campeonato Mineiro e o Vasco começou muito mal o Campeonato Carioca. Mas o assunto principal do vídeo são os reforços. Vamos falar aqui sobre reforços, pode ter jogador que chega hoje em São Januário e tem a situação também de um volante ex-Corinthians que foi oferecido ao Vascão. Beleza? Depois da vinheta a gente conversa. Antes da vinheta, conto com o seu like aí rapidinho. Rodou a vinheta agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e aquele recadinho para quem tá querendo uma renda extra, né? Sei que muita gente aí tá precisando de uma nova forma de ganhar dinheiro. 2021 tá complicado, né? Tá sendo aí um ano muito difícil por conta de tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo, e uma forma aí de você, quem sabe, melhorar um pouquinho a sua renda trabalhando de casa, com o seu celular, com o seu smartphone, com o seu computador, é conhecendo o curso Renda Extra. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e por apenas R$ 67,00 você vai adquirir um passo a passo muito simples que vai te ensinar aí uma nova forma de ser contratado, de se recolocar no mercado e ganhar uma renda extra ou quem sabe até uma renda principal. O link está na descrição, pode clicar e conhecer um pouco mais. Tá. Bom, e vamos lá falar de reforços, né? O vascaíno está bem preocupado com a situação do time. O Vasco começou muito mal o Campeonato Carioca. Tudo bem, os dois primeiros jogos foram ali com o time sub-20, mas de toda forma, né? 3 jogos, nenhuma vitória, apenas um pontinho conquistado, deixa o torcedor bastante aflito. E nessa quinta-feira o Vasco visita a Caldense pela Copa do Brasil, e na Copa do Brasil o esquema é o seguinte, é jogo único. O Vasco se classifica com um empate. Se a Caldense vencer, não é igual antigamente não, que o time de menor expressão vencia e tinha o jogo da volta na casa do time grande. Dessa vez não, se a Caldense vencer, o Vasco está eliminado da Copa do Brasil. Então o Vasco tem que vencer a Caldense, mas o empate garante o Vasco na próxima fase. Tem que se classificar, né? O momento é muito ruim, mas tem que garantir pelo menos a classificação. E essa semana, além desse confronto contra a Caldense, que provavelmente vai ser bem difícil, né? Assim, vai aí deixar o torcedor bastante apreensivo, mas essa semana a gente vive a expectativa pela chegada de reforços. Na entrevista coletiva do Marcelo Cabo, ele já disse que o Vasco precisa de reforços, que vai chegar reforços para diversas posições. O Alexandre Pássaro também garantiu que deve chegar aí reforços para diversas posições nesse elenco do Vasco. Não vai ser esse elenco que vai disputar a Série B, né? Esse time que jogou contra o Nova Iguaçu no sábado, não é esse mesmo time que vai iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vai ser um time completamente diferente. O Vasco está usando o Campeonato Carioca para ir montando o seu time aos poucos, né? Porque essa temporada não teve pré-temporada, né? O Campeonato Brasileiro terminou tem 3 semanas e aí já começou o Campeonato Carioca, teve uma semaninha só de folga. Então, trocar o pneu com o carro andando, não tem muito o que fazer. E falando em reforços, 2 situações que a gente vai tratar nesse vídeo. O primeiro, de um volante ex-Corinthians que foi oferecido ao Vasco da Gama. O volante René Júnior estava no Corinthians e que também teve passagem aí pelo Bahia. Foi oferecido ao Vasco e também ao Botafogo. Acredito eu que essa negociação não vá avançar, porque assim, olhando, o René Júnior não é uma boa opção, né? A passagem dele pelo Corinthians foi completamente desastrosa. Ele foi contratado pelo Corinthians em 2018 e atuou apenas em 13 partidas.
Além disso, depois entrou na justiça contra o Corinthians, né, alegando ali salários atrasados, problema de FGTS, enfim, os mesmos problemas que o Vasco vive, o Corinthians também vive lá, e o René Júnior não deixou saudade, né, fez 3 cirurgias, então ficou muito tempo no departamento médico. É um jogador que não é do perfil que o Vasco precisa nesse momento. E vendo a forma como o Alexandre Pássaro tem conduzido as negociações, quando vaza alguma coisa assim, né, de que fulano foi oferecido, e aí vai para a imprensa, o Vasco já se retira. Foi assim com o Wellington Nem, foi assim com o Júlio César, goleiro. Quando a notícia vaza, o Alexandre Pássaro já não gosta e aí se retira da negociação. Provavelmente isso também vai acontecer com o René Júnior, e é normal, né, os jogadores serem oferecidos ao Vasco da Gama. O Pássaro mesmo já disse em coletiva que o telefone dele toca toda hora com o empresário oferecendo o jogador. O René Júnior foi mais um que foi oferecido ao Vasco da Gama, mas a negociação não deve acontecer, né? René Júnior muito provavelmente não será jogador do Vasco da Gama. E ainda bem, né? Porque realmente não teria cabimento uma contratação desse tipo, seria bem contestado. Mas a notícia é essa: René Júnior, 31 anos, volante. O volante é uma posição que o Vasco precisa realmente, mas não é o René Júnior que o Vasco está precisando. A notícia é essa, foi oferecido, mas a coisa não deve ir para frente. Porém, uma negociação que realmente deve ser concluída nos próximos dias ou até hoje é a do atacante Morato. Morato será jogador do Vasco da Gama, e ontem no canal Atenção Vascaínos, o meu amigo Flávio Dias afirmou que realmente está praticamente tudo acertado entre Vasco e Morato, e o jogador deve ser anunciado pelo clube ainda essa semana. Ele já foi liberado pelo Red Bull Bragantino, já acertou ali praticamente tudo com o Vasco da Gama, e deve estar faltando apenas detalhes burocráticos mesmo para que Morato seja anunciado como reforço do Vasco da Gama, atacante de lado de campo, que o Vasco precisa muito, né? Precisa de alguém para essa posição. O Morato vai chegar aí e provavelmente chega para ser titular, atacante de 28 anos, tem a experiência em Série B de Campeonato Brasileiro, foi um dos destaques do Bragantino, que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. Ano passado disputou a Série A pelo Bragantino também, mas acabou perdendo um pouco de espaço, e agora chega no Vasco da Gama. Ele também já trabalhou com o Alexandre Pássaro lá no São Paulo. É uma negociação que já está avançada há alguns dias, né? E a gente já vive essa expectativa do Morato ser anunciado desde ali do finalzinho da semana passada. Então, a qualquer momento, o Morato pode pintar aí como reforço do Vasco da Gama. Talvez ainda hoje ele seja anunciado. Outra negociação que pode acontecer também nessa semana é a chegada do atacante por empréstimo do São Paulo, Paulinho Boia, na negociação que vai levar Benítez para o Morumbi. A expectativa é que o Vasco nos próximos dias aí anuncie 5 ou 6 jogadores nas próximas semanas para ir durante o Campeonato Carioca montando o seu elenco. E é isso, quero saber o que você achou aí desses dois nomes. René Júnior, que foi aí oferecido, mas que a negociação não vai rolar, e Morato, que a qualquer momento pode ser anunciado como reforço do Vasco da Gama. Comenta aqui pra mim. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!